Boa tarde, amante de ferramentas computacionais de apoio à tomada de decisão. Meu nome é Marcos Paulo, sou aluno de mestrado da Universidade Federal Fluminense e hoje eu vou fazer a apresentação do método Prometi-Sapevo M1, cumprindo uma atividade do professor Marcos Santos, que leciona a disciplina Ferramentas Computacionais. Então, antes de mais nada, é bom a gente contextualizar, né, que é o Prometi-Sapevo M1. Ele é resultado da parceria entre os pesquisadores Miguel Ângelo Leles Moreira, o professor Marcos Santos e o professor também Carlos Francisco Simões Gomes. Tá? Então, o método Prometi-Sapevo M1, ele é baseado na estrutura básica do método Prometer, com a inserção de técnica do método Sapevo M, viabilizando uma avaliação equivalente com entradas quantitativas e qualitativas em uma análise de decisão monodecisória. A modelagem que é feita, ela viabilizará ao decisor a obtenção dos pesos em um formato estruturado. Aqui eu menciono um livro, que esse método ele faz parte do capítulo de número 6, desse livro Ferramentas Computacionais, cujos autores estão mencionados aí nesse slide, e também o Igor Pinheiro Araújo Costa. Então, se você quiser conhecer mais desse método e também de outros métodos, você pode adquirir o livro. São 8 métodos que esse livro aborda. E aí, quando nós fazemos a afirmação que o método Sapevo M1 ele é a junção de 2 métodos, é importante a gente fazer uma viagem também por cada um deles. O método Prometer ele pode ser compreendido como uma família de métodos, onde a partir de sua modelagem base foram desenvolvidas outras variantes, representando diferentes formas de avaliação ou análise dos resultados. Ao longo de toda essa história foram identificados, até o ponto aqui que eu estou apresentando, 23 modelos, só que sendo 7 destes pertencentes aos autores do método original. Então aqui está um pouquinho do método Prometer e suas variantes. Aqui nós vamos para o método Sapevo e a família do método Sapevo. Então, ao longo dos anos, outras abordagens e metodologias baseadas no método Sapevo foram desenvolvidas, possibilitando uma melhoria do modelo, e desta forma nós podemos ver a partir desse slide a família Sapevo. E aí, quando nós fazemos a junção do Prometer-Sapevo M1, é importante entender que esse método ele é dividido em 5 etapas, em algumas subetapas. Quando nós formos lá para o software, vocês vão ter um entendimento melhor das 5 etapas, mas, em linhas gerais, nós precisamos partir da estruturação do problema com a avaliação das alternativas e cada critério de acordo com a natureza. Eu digo de acordo com a natureza porque os critérios podem ser quantitativos ou qualitativos. Em seguida, o conjunto de critérios é avaliado, visando obter os seus respectivos pesos. E por fim, é gerado o índice de preferência global para cada alternativa, possibilitando a análise dos resultados, que consiste na integração de 3 modelos de análise de preferências, juntamente com uma análise multicritério. Okay? E uma vez estruturado o problema, nós podemos agora ir para a mão na massa. Aqui nós estamos pegando um caso real, onde uma empresa quer definir qual é a agência marítima que vai movimentar as suas cargas granel. Quando eu digo carga granel, pode ser qualquer tipo de grão, carvão, soja. Então essa empresa busca selecionar uma agência marítima que possa fazer essa movimentação para eles, assumir essa área de negócio. Então, para essa decisão, o gestor, ele
tinha algumas alternativas. As alternativas das agências teriam que estar entre as top 10 do Brasil, e também eles estabeleceram alguns critérios que foram colocados aqui, né? O número de escalas que a agência fez durante o ano de 2023, esse estudo é do ano passado, foi avaliado no ano anterior. Então, o número de escalas dos navios da agência durante o ano de 2023, o volume em toneladas que eles movimentaram, quais são os segmentos que ele atende, quais são os portos que ele tem operação, qual é a quantidade de afretadores e também de armadores. Então, esses foram os critérios estabelecidos pelo gestor na hora de selecionar critérios que seriam utilizados para avaliar qual a melhor alternativa nessa contratação. Então, de posse dessas informações, nós utilizamos essa ferramenta online do prometesapevo.com, onde você insere as alternativas e os critérios, e a própria ferramenta gera os resultados para nós. Então, primeiro de tudo, nós precisamos colocar quais alternativas que nós temos. É importante salientar que essa ferramenta te possibilita criar mais critérios. Aqui nós colocamos, alternativas. Nós colocamos somente 5 empresas. Os nomes foram ocultados, né? Então nós colocamos aqui 5 empresas, mas poderíamos adicionar caso fosse necessário ou diminuir dependendo do estudo que nós viemos a estar fazendo. Aqui também nós podemos colocar quais são os critérios que farão parte, né, que nesse caso, das avaliações. Como eu mencionei, os critérios podem ser qualitativos ou quantitativos. No nosso caso aqui nós colocamos um qualitativo, a percepção, e os quantitativos, aqueles que eu mencionei lá na tabela anterior. E uma vez que você coloca ali o qualitativo, você precisa fazer uma avaliação entre a percepção, né, que foi um critério qualitativo ali, entre todas as empresas. Aqui eu coloquei essa matriz de comparação, foi feita pelo gestor do departamento, onde ele colocou ali qual era a percepção da empresa dele, da empresa 1, em relação à empresa 2. Ele diz que, de acordo com a legenda que eu botei aqui, a empresa 1 em relação à empresa 2, ela é muito melhor. A empresa 1 com relação à empresa 3, ela é melhor. E da empresa 1 com relação à empresa 4, ela é equivalente, e assim sucessivamente. Então você faz uma comparação entre todas as empresas nesses critérios qualitativos, e ao você fazer esse preenchimento, você clica aqui em prosseguir. Logo em seguida você vai inserir os valores daquela tabela que eu havia mostrado anteriormente, que são os critérios quantitativos que estão aqui nessa tabela. Você insere os valores aqui. Aí você diz também se esses números é para maximizar ou minimizar. E uma vez preenchido, você clica ali em próximo, definir parâmetro e próximo. E aí você agora vai fazer uma comparação entre os critérios qualitativos em relação ao quantitativo. Então você responde essas questões aqui, como eu mencionei anteriormente, são 5 etapas, agora nós estamos na etapa de número 4. E uma vez você colocando essa relação da percepção entre o qualitativo e o quantitativo, você coloca ali em obter resultados. E uma vez que você preenche dentro desses critérios, você tem o resultado final aqui. Então, dentro do método Prometer-Sapevo M1, a empresa que esteve à frente, seguindo os critérios estabelecidos como quantitativos e qualitativos mencionados anteriormente, foi a empresa de número 5, ok? Seguida pela empresa número 3, a 4, e a 1 e a 2. Aqui você também pode fazer uma análise mais detalhada, você clicando aqui
em análise mais detalhada, ele dá aqui uns gráficos de pré-ordem parcial da empresa 1, 2, todas as alternativas que existiam e os seus critérios de pré-ordem parcial, também de pré-ordem total e pré-ordem por intervalos. Como o tempo aqui é limitado, nós somos reféns do tempo ainda, eu te convido a adquirir o livro que ele explica cada um dessas avaliações. E você também pode vir aqui na parte dos grafos, clicando aqui em grafos, e ele vai colocar também as preferências parciais, a preferência parcial, a preferência total e o domínio aqui, né, da seta, você vê o domínio de um pelo outro, né? Empresa 5 tem dominância aqui da empresa 1 e assim sucessivamente, ok? Então você consegue fazer uma análise bem detalhada no momento da escolha da alternativa que você tem. E aí, partindo para o final, se você quiser se aprofundar não somente nesse método, mas, como eu mencionei anteriormente, de 8 outros métodos de apoio à tomada de decisão, eu convido a você a entrar na Amazon e adquirir o livro de Ferramentas Computacionais de Apoio à Tomada de Decisão, dos autores Marcos Santos, Carlos Francisco Simões, Miguel Ângelo e Igor Pinheiro Araújo. Uma boa tarde e que você possa ter interesse em conhecer mais desse método, se aprofundar e fazer com que a sua empresa possa tomar decisões baseadas, fundamentadas em métodos científicos comprovadamente eficazes. Um abraço.